continuar falando de economia, vamos conversar agora com a nossa comentarista de economia, Rita Mundim, que chega aqui no Hora H, vai nos contar como o mercado brasileiro se comporta. Vou subir aqui, Rita, para ficar mais pertinho de você. Temos super quarta chegando, queria te ouvir sobre quais as expectativas, inclusive aqui para a nossa economia, sobre o que pode ser decidido amanhã. Bem-vinda, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite. Olha, a expectativa precificada, inclusive, pelo mercado, é um corte, se houver, de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros, na Selic. A gente teve hoje na B3 o contrato que mostra a taxa de juros para o dia 1º de janeiro do ano que vem, ele fechou a 14,25. Exatamente essa expectativa de um corte de 0,25 e a gente deve parar por aí. Mas o que a gente pode falar do nosso mercado é que é um mercado estressado. Ele não está comemorando e não tem nada para comemorar o fim do conflito, mas deveria. Mas o que acontece com o mercado brasileiro? Primeiro, quando a gente fala de mercado de capitais, eu vou me permitir fazer um túnel do tempo, nós temos um índice que é a principal referência de desempenho da nossa Bolsa da B3. Todo mundo sabe o nome desse índice, Ibovespa. Pois bem, listadas na B3 existem cerca de 400 ações. Olha só que coisa pequena. Eu brinco, eu falo que nós não temos bolsa, nós temos uma pochete. E hoje fazem parte do índice do Ibovespa, que é o principal indicador de desempenho, apenas 79 ações. Eu não estou falando empresas não, porque existem empresas que têm 2 ações negociadas, ordinárias e preferenciais, como é o caso da Petrobras, como é o caso do Bradesco. E aí vamos lá. Hoje, 40% da composição relativa do Ibovespa está em cima de apenas 5 empresas e 7 ações. Aí nós estamos falando pela ordem, então nós temos uma Vale, uma ação da Vale na composição relativa do Ibovespa, a Vale responde por cerca de 12%. Então depois nós temos a Petrobras com a ON e a PN, que também dá outros 12%. Aí vem o Itaú com cerca de 8%, Bradesco e Banco do Brasil. Então, por isso que eu falo que é uma pochete. Então, o que a gente tem para dizer é que é um mercado extremamente concentrado em commodities. Nós temos petróleo, minério e commodity financeira, dinheiro e bancos. Então, o que a gente tem que lamentar é por que um país desse tamanho, com esse potencial, não tem um mercado de capitais, um setor produtivo representado de forma digna na Bolsa de Valores. Você vai para os Estados Unidos, você tem o S&P 500, são 500 ações. Tem o Russell 2000, são 2.000 ações. O Nasdaq 100, são 100 ações. Todas por valor de mercado. Esses índices são formados por valor de mercado. Aqui não. O mercado é tão pequeno que o Ibovespa, o principal critério de entrada de uma ação no índice é negociabilidade, ou seja, a ação tem que ser negociada em 95% dos pregões. Então, olha que tragédia. Por aqui, o critério é liquidez. Sendo que nos países desenvolvidos, onde nós não temos essa taxa de juros absurda que concorre com o setor produtivo, o principal índice é valor de mercado. Quanto mais vale a empresa, aí ela entra, ela faz parte do índice. Eu estou falando tudo isso porque nós não estamos, de novo, remando na onda de a inflação global não vai ser tão alta assim, os juros poderão cair lá na frente. Não, nós estamos falando mais do mesmo. Pesquisas eleitorais entraram hoje no desempenho do mercado. O índice de aprovação do presidente Lula ficou maior do que o índice de reprovação e nós tivemos essa concentração de queda nas ações da Petrobras por causa da queda do preço do barril de petróleo. A Vale ficou no 0 a 0, os bancos no 0 a 0 e o índice Bovespa caindo 0,45%. E só para fechar esse meu raciocínio, voltando, é um índice de 1968
que foi criado 4 anos depois da reforma bancária de 1964, que surgiu para dar ao Brasil a condição de ter um sistema financeiro forte, um mercado de capitais forte. E o que nós temos? O mesmo índice até hoje, um índice fraco, com poucas empresas, porque o Brasil não cresceu por um problema. E o problema é o mesmo de sempre, um problema de escolhas políticas, um problema estrutural que transformou o nosso país num saco de dívidas e uma taxa de juros que não para de subir em função da irresponsabilidade fiscal. Mais ou menos esse é o resumo de por que nós estamos navegando contra a maré até hoje.